Olá! Seja muito bem-vindo de volta ao nosso curso de Física 1, Mecânica. Na aula anterior, falamos sobre o tempo, esse conceito tão familiar e, ao mesmo tempo, tão misterioso. Vimos como o ser humano aprendeu a perceber, medir e padronizar o tempo, desde as sombras do Sol até os relógios atômicos. Hoje vamos seguir o mesmo caminho, mas voltando nosso olhar para outro elemento essencial da mecânica: o espaço. Se o tempo nos diz quando algo acontece, o espaço nos diz onde. É nele que todos os eventos físicos ocorrem. É o palco onde os corpos se movem, interagem e mudam de posição. Mas o que é exatamente o espaço? É apenas o lugar onde as coisas estão? É algo real ou uma construção da nossa mente para descrever o mundo? Essas perguntas acompanharam filósofos, matemáticos e físicos por milênios. Na física, o espaço não é apenas um cenário de fundo. Ele é uma entidade fundamental. Sem ele, não há distância, movimento, trajetória ou forma. Tudo o que estudamos em mecânica, posição, velocidade, aceleração, depende da ideia de que os corpos ocupam e se deslocam em um espaço. Por isso, entender como percebemos o espaço, como o medimos e como definimos suas propriedades é essencial antes de falar de movimento, forças ou energia. Nesta aula, vamos fazer uma verdadeira jornada pelo conceito de espaço, da nossa percepção sensorial até a definição científica moderna. Primeiro, vamos entender como o ser humano percebe o espaço com seus sentidos e como essa percepção tem limites. Há escalas tão pequenas e tão grandes que escapam completamente à nossa visão e intuição. Depois, veremos como medimos distâncias que não podemos tocar, usando medidas indiretas e estimativas baseadas em raciocínio lógico e proporções. Em seguida, entraremos na parte histórica e conceitual. Conheceremos Euclides, o criador da geometria plana, e René Descartes, que introduziu o plano cartesiano e as dimensões espaciais. A ideia de espaço sempre caminhou junto com a história da ciência. Quando Euclides escreveu Os Elementos, ele estava definindo as regras do espaço plano, aquilo que hoje chamamos de geometria euclidiana. Séculos mais tarde, Descartes transformou esse espaço em algo que podia ser representado por números, dando origem às coordenadas que usamos até hoje. E com Newton, o espaço se tornou absoluto, um palco fixo e infinito onde os corpos se movem obedecendo às leis da natureza. Finalmente, com a Revolução Francesa, veio a necessidade de padronizar as medições, e nasceu o metro, a base do nosso sistema de unidades. Entender o espaço é entender onde a física acontece. Nesta aula, vamos descobrir como essa noção evoluiu, dos nossos sentidos e percepções até os instrumentos de precisão e as definições internacionais de medida. Então, prepare-se. Vamos viajar entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande e ver como o ser humano aprendeu a medir o espaço que habita. Se você é estudante de física, entusiasta da ciência ou simplesmente alguém curioso sobre como o universo funciona, venha conosco nessa jornada pelo espaço e suas medidas. Caso este seja o primeiro vídeo que você assiste, recomendo revisitar os capítulos anteriores, em especial o dedicado ao tempo e sua medição, pois juntos formam a base conceitual da mecânica. Então, respire fundo e abra sua mente. Está na hora de explorar o espaço. No dia a dia, raramente paramos para pensar no espaço. Estamos tão acostumados com o mundo ao nosso redor, os objetos, as plantas, os animais, as rochas, o ar e a água, que esquecemos que tudo isso, inclusive nós mesmos, está imerso em um vasto espaço parte do grande universo. Assim como nossos sentidos podem, de modo intuitivo, inferir sobre o tempo, eles também nos permitem compreender o espaço, perceber onde as coisas estão, quão distantes se encontram e como se movem em relação a nós. O ser humano constrói uma imagem tridimensional do mundo, usando múltiplos sentidos. A visão, o tato e a audição trabalham juntos, formando uma espécie de mapa interno que nos orienta e guia em cada movimento. Quando pegamos um copo de água, atravessamos uma rua ou simplesmente estendemos a mão para cumprimentar alguém. Estamos, sem perceber, realizando incríveis cálculos espaciais com a ajuda do cérebro. Nesta parte da aula, vamos descobrir como cada um dos nossos sentidos contribui para essa percepção e como, com o tempo, aprendemos a transformá-la em medidas, proporções e unidades de referência. Nosso principal canal para perceber o espaço é, sem dúvida, a visão. Mas ver,
não é só o que seus olhos captam. É uma complexa operação do cérebro, que age como um detetive, juntando várias pistas para montar o quebra-cabeça 3D do ambiente. A primeira pista é a disparidade binocular. Feche um olho, depois o outro. Percebeu que a imagem muda um pouquinho? Essa pequena diferença entre o que cada olho vê é crucial para o cérebro calcular a profundidade, especialmente para objetos próximos. É graças a isso que você consegue pegar um parafuso pequeno ou passar a linha na agulha. Junto com isso, vem a convergência e a acomodação. Para focar em algo perto, seus olhos giram para dentro, e o cristalino, a lente do olho, se ajusta. Esses movimentos enviam sinais ao cérebro, que os usa para estimar a distância. É como um sistema de autofoco biológico. Mas e para coisas mais longe? Aí entram as pistas monoculares, que funcionam até com um olho só. A perspectiva linear é um exemplo clássico. Sabe quando você olha para uma estrada e as linhas parecem se encontrar lá no horizonte? Isso diz ao seu cérebro que aquele ponto está muito distante. Outra pista é a interposição. Se um objeto está na frente de outro, bloqueando parte da visão, sabemos que ele está mais perto. O tamanho relativo também ajuda. Se vemos dois carros e um parece minúsculo, presumimos que ele está bem longe, porque nosso cérebro já conhece o tamanho padrão de um carro. E o gradiente de textura? Uma grama perto de nós tem detalhes, folhas visíveis. Lá longe, vira uma mancha verde uniforme. Essa perda de detalhe é uma dica de distância. E tem mais uma pista incrível: a paralaxe de movimento. Quando você está num carro, os postes na beira da estrada passam voando, enquanto as montanhas no horizonte quase não se movem. Essa diferença de velocidade aparente dos objetos é uma das formas mais poderosas que nosso cérebro usa para entender profundidade e direção enquanto nos movemos. A visão é fantástica, mas ela tem seus limites. Para coisas muito, muito perto ou muito, muito longe, ela começa a falhar. É aí que outros sentidos entram em ação para complementar a informação. Vamos falar do tato e da propriocepção. O tato é o nosso sentido do contato direto. Nossa pele tem receptores especializados para detectar pressão, textura, vibração. Quando você pega um objeto, está fazendo uma análise tátil complexa para entender sua forma, suas bordas, seu tamanho. Já a propriocepção é o sexto sentido, que te diz onde cada parte do seu corpo está no espaço, sem precisar olhar. É por causa dela que você consegue levar a mão à boca no escuro. A combinação de tato e propriocepção é tão fundamental que, historicamente, usamos nosso próprio corpo como régua. O côvado, o palmo, o pé, a polegada, todas eram medidas baseadas no corpo humano. Um padrão que todo mundo carregava consigo. Agora, e quando não podemos ver nem tocar? Aí entra a audição. No escuro ou na neblina, o som se torna nossos olhos. Nosso cérebro é um mestre em localização sonora, usando duas pistas principais. A primeira é a diferença de tempo interaural. Um som vindo da sua direita chegará ao seu ouvido direito uma fração de segundo antes de chegar ao esquerdo. O cérebro detecta essa diferença mínima para saber de que lado veio o som. A segunda é a diferença de nível interaural. Nossa cabeça cria uma sombra para o som. Assim, o som que vem da direita soa mais alto no ouvido direito e um pouco abafado no esquerdo. Juntando essas pistas, localizamos a fonte sonora no plano horizontal. A audição também nos ajuda a medir distâncias. A técnica mais famosa é a de calcular a distância de um raio. Você vê o clarão e começa a contar os segundos até ouvir o trovão. Como a luz é quase instantânea e o som viaja a cerca de 343 metros por segundo, a cada 3 segundos que você conta, o raio está a aproximadamente 1 quilômetro de distância. Isso nos mostra que nosso sistema sensorial é integrado e adaptativo. Um sentido pode compensar a falta do outro. Pessoas cegas, por exemplo, podem desenvolver o tato e a audição a níveis extraordinários, usando até a ecolocalização, emitindo sons e interpretando seus ecos para ver o ambiente, de forma parecida com morcegos e golfinhos. Isso prova que nossa percepção espacial é multimodal, mas cada sentido tem seu alcance. A visão para detalhes finos funciona de centímetros a poucos metros. A visão de longa distância, de dezenas a centenas de metros. O tato, na escala de milímetros. E a audição, de metros a quilômetros. Quando precisamos ir além desses limites naturais, ou quando precisamos de uma precisão que nossos sentidos não oferecem, nós recorremos aos instrumentos,
trenas, sonares, radares. Em resumo, nossa percepção do espaço é uma sinfonia tocada pela visão, pelo tato e pela audição. Cada um tem suas forças e fraquezas, e juntos, eles constroem nossa realidade tridimensional. Mas e quando queremos medir o universo ou o interior de um átomo, escalas muito além dos nossos sentidos? É o que veremos a seguir. Agora, podemos mergulhar em um conceito que está em todo lugar, mas que muitas vezes não paramos para pensar: o tamanho das coisas. Vamos explorar desde o infinitamente pequeno até o absurdamente grande. Estão prontos para ter a mente expandida? Então vamos começar pelo básico. Quando falamos de tamanho, geralmente estamos pensando em três coisas: comprimento, área e volume. O comprimento é a distância entre dois pontos, tipo a altura de uma pessoa ou a distância entre duas cidades. A unidade padrão para isso é o metro. E uma curiosidade: hoje, o metro é definido com base na velocidade da luz no vácuo, uma constante universal. A área é uma medida de superfície, como o tamanho do chão da sua casa ou de um campo de futebol. É uma medida em duas dimensões. Se o comprimento é medido em metros, a área é medida em metros quadrados. Matematicamente, a gente pode pensar que a área cresce com o quadrado do comprimento. E por fim, temos o volume, que mede o espaço que algo ocupa, como a quantidade de água numa piscina. É uma medida tridimensional, em metros cúbicos. O volume cresce com o cubo do comprimento, e é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Essa relação cúbica significa que quando algo fica um pouco maior em comprimento, seu volume cresce de forma explosiva. Agora, para termos uma noção real dessa loucura de escalas, podemos desenhar uma reta e sobre ela distribuir os comprimentos dos objetos de acordo com suas dimensões. Em outras palavras, será uma linha de tamanho. Usaremos o metro como nossa unidade central, ou seja, a marca para a unidade. 1 metro corresponde a 10 elevado a 0. Desta forma, podemos explorar as potências de 10 do tamanho estimado das coisas, tanto para o muito pequeno como para o muito grande. Começando no nosso mundo, 1 metro é mais ou menos a altura de uma criança. Um passo largo. Agora, vamos diminuir. 1 milímetro, ou 10 elevado a menos 3 metros, é a espessura de um cartão de crédito. É algo que ainda conseguimos ver e medir facilmente com uma régua. Descendo mais, chegamos aos micrômetros, 10 a menos 6. Um grão de pólen ou uma bactéria grande tem alguns micrômetros de diâmetro. Já não conseguimos ver a olho nu. Precisamos de um microscópio. Continuando a jornada para o pequeno, entramos no reino dos nanômetros, 10 a menos 9 metros. Um vírus típico, como o da gripe, mede cerca de 100 nanômetros. Para ver algo tão pequeno, um microscópio de luz comum já não serve. E se formos ainda mais fundo? Chegamos aos angstroms, 10 a menos 10 metros. É aqui que encontramos os átomos. Um átomo de hidrogênio tem cerca de 1 angstrom de diâmetro. É uma escala quase inimaginável. Agora vamos voltar ao nosso 1 metro e partir para o lado dos gigantes. 10 metros, ou 10 elevado a 1, é a altura de um prédio de 3 andares. 100 metros, 10 ao quadrado, é o comprimento de um campo de futebol oficial. 1 quilômetro, 1000 metros ou 10 ao cubo, é uma distância que caminhamos em uns 10 ou 15 minutos. Quando falamos em quilômetros, estamos numa escala de bairro, de cidade ou distâncias entre duas cidades próximas. Vamos saltar para 10 elevado a 7 metros, que são 10.000 quilômetros. Isso é mais ou menos o diâmetro da Terra. Já estamos falando em escala planetária. E para o final da nossa régua cósmica, que tal um ano-luz? Isso é quase 10 elevado a 16 metros. É a distância que a luz viaja em um ano inteiro. É uma distância tão colossal que a estrela mais próxima do nosso Sol, Próxima Centauri, está a mais de 4 anos-luz de distância. Como vocês viram, nossa percepção do dia a dia ocupa um espacinho minúsculo nessa régua gigante. Mas você pode estar se perguntando: como somos capazes de medir essas coisas já que escapam os nossos sentidos? Bem, para o nosso cotidiano é fácil. Uma fita métrica resolve a maioria dos problemas. Para medidas mais precisas, como na indústria mecânica, usamos paquímetros, que medem frações de milímetro, e micrômetros, que chegam a medir milésimos de milímetro, ou seja, 1 micron. Para medir distâncias maiores, como terrenos ou montanhas, usamos técnicas de topografia, como a triangulação, com instrumentos chamados teodolitos e estações totais.
Eles medem ângulos com extrema precisão para calcular distâncias enormes. Mas e o mundo invisível? Como ver um átomo? O microscópio de luz que usamos na escola tem um limite, conhecido como limite de Abbe. Por causa da natureza da luz, ele não consegue resolver detalhes menores que cerca de 200 nanômetros. Ou seja, vírus e estruturas celulares menores ficam borrados ou completamente invisíveis. É aí que a tecnologia entra com força total. A microscopia eletrônica, usando feixes de elétrons em vez de luz, consegue resoluções milhares de vezes melhores. Com um microscópio eletrônico de transmissão, podemos ver a estrutura interna de uma célula, vírus individuais e até mesmo arranjos de átomos em um material cristalino. Outra técnica incrível é a microscopia de força atômica, ou AFM. Ela funciona como se fosse a agulha de um toca-discos, mas em escala nanométrica. Uma ponta extremamente fina apalpa a superfície de uma amostra, criando um mapa 3D com resolução atômica. É como ler em braille no nível dos átomos. E para descobrir a posição exata dos átomos dentro de um cristal, os cientistas usam a cristalografia de raios-x. Eles disparam raios-x em um cristal e analisam o padrão que os raios formam ao serem desviados pelos átomos. Com muita matemática, eles reconstroem a estrutura 3D da molécula, átomo por átomo. Foi assim que descobrimos a estrutura do DNA. Mas antes de examinar métodos de medição, convém perguntar: que evidências experimentais convenceram a comunidade científica da existência dos átomos? O movimento browniano, que é o zigue-zague aleatório de partículas de pólen suspensas em água, foi uma das primeiras e mais importantes evidências experimentais. Foram interpretadas quantitativamente por modelos teóricos, propostos principalmente por Einstein, em 1905, e Smoluchowski, em 1906. Isto foi o suficiente para convencer a comunidade científica de que a matéria é composta por moléculas ou átomos reais e mensuráveis, rompendo de vez com hipóteses puramente filosóficas. Einstein teorizou que esse movimento era causado pelo bombardeio constante de moléculas de água, que são invisíveis. Ao observar e medir esse movimento, o físico Jean Perrin conseguiu, de forma indireta, estimar o tamanho e o número de moléculas, provando experimentalmente que a matéria é feita de átomos. Essa ideia de medir indiretamente é super poderosa na ciência. Usando técnicas de espalhamento de luz ou de raios-x, podemos inferir o tamanho e a forma de nanopartículas em uma solução apenas analisando como a luz se desvia ao passar por elas. É incrível pensar que, com nossa engenhosidade, conseguimos criar ferramentas e métodos para medir desde a distância entre galáxias até o espaço entre dois átomos. Nossa curiosidade nos levou a enxergar muito além do que nossos olhos permitem, revelando um universo de complexidade e beleza em todas as escalas. Neste ponto da aula, baseado no que já foi explicado, você já deve estar começando a entender como os cientistas conseguem descobrir coisas que escapam os sentidos. Ok, falamos de instrumentos de precisão, como paquímetros e microscópios eletrônicos. Porém, existem perguntas ainda mais complexas. Por exemplo, quantas estrelas existem na nossa galáxia? Ou quantos grãos de areia existem em todas as praias do mundo? Não há instrumentos que nos ajudem a medir isso diretamente. A resposta para isso está em uma ferramenta poderosa e surpreendentemente simples: a estimativa. Em ciência, nem sempre temos dados exatos. Às vezes, medir tudo com precisão levaria uma vida inteira ou custaria uma fortuna. É aí que entra a arte de estimar. Não é um chute, é um palpite informado, uma forma de chegar a uma resposta aproximada, mas boa o suficiente para nos dar uma noção da escala das coisas. Em física, essa técnica é muitas vezes chamada de problema de Fermi, em homenagem ao gênio Enrico Fermi. E a história por trás desse nome é simplesmente incrível. Imagine a cena. 16 de julho de 1945, deserto do Novo México. O mundo está prestes a testemunhar a primeira explosão de uma bomba atômica, o teste Trinity. Cientistas estão a quilômetros de distância, com equipamentos super sofisticados para medir a potência da explosão. E o que Fermi faz? Ele pega uns pedacinhos de papel. Quando a onda de choque da explosão chegou onde ele estava, ele soltou os pedaços de papel no ar e observou o quanto eles foram deslocados pelo vento. Com base nessa distância que ele mediu com seus próprios passos e aplicando alguns princípios básicos de física, ele calculou mentalmente uma estimativa para a energia liberada pela bomba. O resultado dele? Cerca de 10 quilotons de TNT,
Sabe qual foi o valor medido pelos equipamentos de ponta? Por volta de 20 quilotons. Ele chegou a uma resposta da mesma ordem de grandeza, usando apenas papel, sua mente brilhante e uma boa dose de raciocínio físico. Isso mostra o poder de uma boa estimativa. Você pode estar pensando, mas Fermi errou feio. Ele estimou em 10 e o valor real foi de 20 quilotons. Porém, é preciso que fique claro que a chave para o método de Fermi e para a maioria das estimativas científicas é o uso de ordens de grandeza, ou potências de 10. Em vez de se preocupar com números exatos, como 1834, focamos na escala. O resultado está mais perto de 1000 ou de 10.000. Para simplificar, usamos a notação científica. Por exemplo, 1000 é 1 vezes 10 elevado a 3. Já 1834 seria 1,834 vezes 10 elevado a 3. A ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima. Mas como a gente decide isso? A regra é simples. Olhamos para o número que multiplica a potência de 10. Se esse número for menor que a raiz quadrada de 10, que é aproximadamente 3,16, a gente mantém a potência de 10 que está ali. Se for maior, a gente arredonda para a próxima potência de 10. Por exemplo, 2 vezes 10 elevado a 2 é da ordem de 10 elevado a 2, porque 2 é menor que 3,16. Já 7 vezes 10 elevado a 2 é da ordem de 10 elevado a 3, porque 7 é maior que 3,16. Esse método nos ajuda a simplificar cálculos complexos e a focar no que realmente importa: a escala do resultado. Vamos aplicar isso a um exemplo divertido. Quantas gotas de chuva seriam necessárias para encher uma piscina olímpica? Parece impossível, né? Mas vamos quebrar o problema. Primeiro, qual o volume de uma piscina olímpica? Ela tem 50 metros de comprimento, 25 de largura e, vamos dizer, 2 metros de profundidade. Multiplicando tudo, temos 2.500 metros cúbicos. Agora, e uma gota de chuva? Vamos simplificar e imaginar que ela é uma pequena esfera de, digamos, 5 milímetros de diâmetro. Usando a fórmula do volume da esfera, chegamos a um volume minúsculo. Agora, é só dividir o volume da piscina pelo volume da gota. O resultado vai ser um número gigantesco, algo na casa dos bilhões ou trilhões de gotas. O número exato não importa tanto, mas a estimativa nos dá uma noção clara. É muita, muita gota. Agora vamos para algo mais cósmico. Como os cientistas estimam o número de estrelas na nossa galáxia, a Via Láctea? Ninguém consegue contar uma por uma, obviamente. Mas podemos fazer uma estimativa inteligente. Primeiro, a gente estima a massa total da galáxia, observando como as estrelas giram ao redor do centro dela. Depois, a gente precisa da massa média de uma estrela. O nosso Sol é uma estrela bem comum, então podemos usar a massa dele como uma boa aproximação. Dividindo a massa total da galáxia pela massa média de uma estrela, chegamos a um número. As estimativas atuais variam, mas ficam entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Percebe? Novamente, não é um número exato, mas é uma faixa de valores que nos dá uma dimensão impressionante da nossa casa cósmica. Existem várias técnicas para fazer essas estimativas. A mais comum, como vimos, é dividir o problema em partes menores e mais fáceis de estimar. Quantos fios de cabelo existem em uma cabeça humana? Em vez de tentar adivinhar um número gigante, podemos estimar a área do couro cabeludo e a densidade de fios por centímetro quadrado. Multiplicando os dois, temos uma resposta aproximada. Outras técnicas incluem simplificar formas, assumindo que uma vaca é uma esfera, por exemplo, ou usar proporções, como a relação entre a altura de um prédio e o tamanho da sua sombra. O importante é sempre lembrar que estimativas não substituem medições precisas. Elas são um ponto de partida, um palpite informado, que guia a nossa intuição e nos ajuda a verificar se um resultado experimental faz sentido. Ao fazer uma estimativa, é fundamental deixar claro quais foram as suposições. Mudando uma suposição, o resultado muda, e entender essa sensibilidade é parte da beleza do processo. Isso nos leva a uma das frases mais famosas da ciência, dita pelo grande astrônomo Carl Sagan. A totalidade das estrelas no universo é maior do que todos os grãos de areia em todas as praias do planeta Terra. Sagan apresentou essa ideia na sua icônica série Cosmos. Ele não contou cada estrela nem cada grão de areia. Ele usou estimativas. Estimou o número de galáxias no universo observável, estimou o número médio de estrelas por galáxia e multiplicou. Depois, estimou o volume total de areia nas praias do mundo e o número de grãos por metro cúbico.
Ao final, comparou os resultados. A conclusão? Há muito mais estrelas lá fora do que grãos de areia aqui. O poder dessa frase não está na exatidão, mas na sua capacidade de nos fazer sentir, de forma quase poética, a imensidão do cosmos. Ela nos mostra que, mesmo com informações limitadas, a ciência nos permite construir uma visão coerente e aproximada do mundo, desde uma gota de chuva até a vastidão do universo. E essa, talvez, seja uma das maiores mágicas da física e da ciência como um todo. Até este ponto, você aprendeu como percebemos o espaço através dos sentidos e como podemos medi-lo utilizando instrumentos, métodos indiretos ou estimativas. Mas há um passo importante que nos permitiu ir muito mais além, como abstrair o espaço utilizando a matemática. Esta construção foi lenta e envolveram muitas pessoas, porém vamos destacar dois nomes, Euclides e René Descartes. Começando por Euclides, o indiscutível pai da geometria. Quem foi ele? Como uma única obra chamada Os Elementos, moldou a matemática e a ciência por milênios. E como a dúvida sobre uma de suas ideias deu origem a universos inteiramente novos. Prepare-se, porque a jornada de hoje vai muito além dos triângulos e círculos que você aprendeu na escola. Vamos começar com um mistério. Quem foi Euclides? A verdade é que sabemos muito pouco sobre sua vida. Não temos certeza de onde ou quando ele nasceu, nem de quando morreu. A hipótese mais aceita é que ele viveu e ensinou em Alexandria, no Egito, por volta do ano 300 a.C., durante o reinado de Ptolomeu I. Algumas fontes antigas até sugerem outros locais de nascimento, como Tiro ou Mégara, mas nada é concreto. O que sabemos com clareza, no entanto, é o seu legado monumental, a obra Os Elementos. Este não foi apenas mais um livro de matemática. Foi uma compilação genial e sistemática de todo o conhecimento geométrico e aritmético da época. Mas a verdadeira revolução de Euclides não foi apenas juntar informações, foi a forma como ele as organizou. Ele introduziu o que hoje chamamos de método axiomático dedutivo. Parece complicado, mas a ideia é elegantemente simples. Euclides partiu de algumas verdades básicas, que ele chamou de definições, postulados e noções comuns. A partir desses fundamentos, ele começou a provar, passo a passo, centenas de outras afirmações, que chamamos de teoremas. Para entender a genialidade disso, é crucial diferenciar um axioma de um teorema. Pense nos axiomas, ou postulados, como as regras do jogo. São afirmações que aceitamos como verdadeiras sem precisar de prova, simplesmente porque parecem óbvias ou porque precisamos delas como ponto de partida. Por exemplo, um dos postulados de Euclides diz que é possível traçar uma linha reta entre quaisquer dois pontos. Ninguém precisa provar isso, nós simplesmente aceitamos para começar a construir a geometria. Já os teoremas são as consequências lógicas dessas regras. São afirmações que precisam ser demonstradas. Por exemplo, a famosa afirmação de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus não é um axioma. É um teorema que Euclides provou usando seus postulados básicos. Esse método rigoroso, partindo de premissas simples para chegar a conclusões complexas, tornou-se o padrão para toda a matemática ocidental e inspirou a lógica e a ciência por mais de 2 milênios. Agora, o que é exatamente essa tal de geometria euclidiana? Basicamente, é o sistema geométrico que surge desses postulados de Euclides. É a geometria dos pontos, retas, planos, ângulos, triângulos e círculos que a maioria de nós aprende na escola. Ela descreve um espaço plano, sem curvatura, onde as regras são consistentes e intuitivas. As características principais são o rigor dedutivo, como já vimos, e o uso de ferramentas clássicas. A régua, para traçar retas, e o compasso, para traçar círculos. É com base nessas ferramentas e regras que se provam teoremas clássicos, como o fato de que retas paralelas nunca se encontram, ou que o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos ângulos internos opostos. Por mais de 2000 anos, a geometria euclidiana não era apenas uma geometria, era a geometria. Era considerada a descrição verdadeira e única do espaço físico. E essa ideia tem uma ligação direta com a física. Quando Isaac Newton desenvolveu suas leis do movimento, ele imaginou um universo que funcionava dentro de um palco absoluto, um espaço tridimensional infinito e imutável. Esse palco era, em sua essência, o espaço euclidiano.
Até hoje, quando começamos a estudar física, usamos a geometria euclidiana como nossa base. Usamos coordenadas cartesianas x iguais a z, calculamos distâncias com o teorema de Pitágoras e trabalhamos com vetores em um espaço que assume as regras de Euclides. Ela é o nosso modelo padrão, nosso ponto de partida para entender o mundo. Mas, e se essa não for a única maneira de descrever o espaço? E aqui a história fica ainda mais interessante. Chegamos ao famoso problema do quinto postulado. Dos 5 postulados principais de Euclides, 4 eram incrivelmente simples e autoevidentes, como todos os ângulos retos são iguais entre si. Mas o quinto era diferente. Era mais longo, mais complexo e parecia menos óbvio. Uma versão diz o seguinte: se uma reta corta outras duas, e a soma dos ângulos internos de um mesmo lado for menor que 180 graus, então essas duas retas, se prolongadas, irão se encontrar naquele lado. Parece complicado, né? Uma versão mais simples e equivalente criada por John Playfair diz: por um ponto fora de uma reta, é possível traçar uma, e somente uma, reta paralela à reta dada. Essa versão soa familiar, não é? Parece óbvia. Mas para os matemáticos da antiguidade, o quinto postulado parecia mais um teorema do que um axioma. Eles achavam que ele não deveria ser uma regra do jogo, mas sim algo que pudesse ser provado a partir das outras 4 regras. E assim começou uma busca que durou mais de 2000 anos. Geração após geração de matemáticos geniais tentaram provar o quinto postulado. Todos eles falharam. Mas como muitas vezes acontece na ciência, o fracasso em resolver um problema levou a uma descoberta ainda maior. No século XIX, alguns matemáticos tiveram uma ideia radical. E se o quinto postulado não pudesse ser provado porque ele não é, de fato, uma consequência dos outros? E se fosse possível negá-lo, e mesmo assim, criar uma geometria perfeitamente lógica e consistente? Matemáticos como Nikolai Lobachevsky e Janusz Bolyai fizeram exatamente isso. Eles imaginaram um mundo onde a segunda parte do postulado de Playfair fosse falsa. Eles disseram: e se por um ponto fora de uma reta for possível traçar infinitas retas paralelas? Ao fazer isso, eles deram origem a um universo matemático completamente novo, a geometria hiperbólica. Nesse tipo de geometria, a soma dos ângulos de um triângulo é sempre menor que 180 graus. Outros, como Bernhard Riemann, exploraram outra possibilidade. E se não existissem retas paralelas? Isso deu origem à geometria elíptica, que é a geometria que funciona na superfície de uma esfera. Pense em 2 linhas de longitude no globo terrestre. Elas parecem paralelas no equador, mas inevitavelmente se encontram nos polos. Na geometria elíptica, a soma dos ângulos de um triângulo é sempre maior que 180 graus. A descoberta das geometrias não euclidianas foi uma das maiores revoluções intelectuais da história. Ela mostrou que a geometria de Euclides não era a única verdade possível, mas apenas uma das muitas formas de descrever o espaço. A escolha de uma geometria não é uma questão de certo ou errado, mas sim uma hipótese sobre a estrutura do universo. E qual a relevância disso para a física e para a nossa noção de espaço? É gigantesca. No início do século XX, Albert Einstein estava desenvolvendo sua teoria da relatividade geral. Ele percebeu que a gravidade não era uma força que agia à distância, como Newton pensava, mas sim uma consequência da curvatura do próprio tecido do espaço-tempo. E para descrever um espaço curvo, a geometria de Euclides simplesmente não funcionava. Einstein precisou das geometrias não euclidianas, desenvolvidas por Riemann, para formular suas equações. A relatividade geral nos ensina que na presença de massa e energia, como um planeta ou uma estrela, o espaço ao redor se deforma. A luz, ao viajar por esse espaço, segue o caminho mais curto, que não é mais uma reta no sentido euclidiano, mas uma curva. Portanto, o velho problema do quinto postulado acabou nos mostrando algo profundo. A geometria do nosso universo não é algo fixo e absoluto. Ela é dinâmica e depende da matéria e da energia contidas nele. Assumir que o espaço é euclidiano é assumir implicitamente o quinto postulado. Mas a física moderna nos mostrou que, em escalas cósmicas, essa suposição pode não ser a mais precisa. A jornada de Euclides, desde a organização do conhecimento em Alexandria até a inspiração involuntária para as teorias de Einstein, é um testemunho incrível do poder das ideias
Ele nos deu um sistema lógico que funcionou como a base da ciência por milênios, e, ao mesmo tempo, nos deixou um quebra-cabeça tão profundo que sua solução redefiniu nossa compreensão do próprio cosmos. O pai da geometria não apenas nos ensinou sobre retas e ângulos, mas também nos mostrou que até as verdades mais evidentes devem ser questionadas. E é nesse questionamento que nascem as maiores descobertas. O segundo personagem importante em nossa aula de hoje chama-se René Descartes. Ele nasceu em 31 de março de 1596, na pequena cidade de La Haye, em Touraine, na França, local que hoje inclusive leva seu nome, Descartes. Ele viveu até 1650, falecendo em Estocolmo, na Suécia. Esse detalhe já nos ajuda a localizar Descartes no tempo. Ele pertence ao início da Idade Moderna, um período de profundas transformações na ciência, na filosofia e na forma como o ser humano compreendia a natureza. Descartes recebeu uma formação bastante sólida para os padrões da época. Ainda jovem, estudou no Colégio Jesuíta de La Flèche, uma das instituições mais prestigiadas da França, onde teve contato intenso com matemática, lógica aristotélica, filosofia escolástica e ciências naturais. Mais tarde, formou-se em Direito pela Universidade de Poitiers, embora nunca tenha exercido a profissão. O que realmente o movia era uma inquietação intelectual profunda, a busca por um conhecimento absolutamente seguro, livre de dúvidas e contradições. É importante situar Descartes no mapa histórico da ciência. Ele nasce décadas após a morte de Copérnico, em 1543, e é contemporâneo de Galileu Galilei, que viveu entre 1564 e 1642, e Johannes Kepler, nascido em 1571 e falecido em 1630. Já Isaac Newton nasce apenas em 1643, quando Descartes já estava no fim da vida. Portanto, Descartes está exatamente no meio dessa transição entre a ciência antiga, fortemente influenciada por Aristóteles, e a ciência moderna, que passa a se apoiar em matemática, experimentação e leis universais. Ele não apenas acompanha essa revolução científica, ele ajuda a moldá-la. Do ponto de vista da geometria, a contribuição de Descartes é absolutamente decisiva. Até então, a geometria, herdada de Euclides, era essencialmente geométrica no sentido clássico, construções com régua e compasso, figuras desenhadas, demonstrações visuais. Embora extremamente rigorosa, ela estava, em certo sentido, separada da álgebra, que lidava com números e símbolos. O grande salto de Descartes foi perceber que essas duas áreas, geometria e álgebra, poderiam ser unificadas. Em sua obra La Géométrie de 1637, publicada como apêndice do famoso Discurso do Método, Descartes introduz a ideia de representar pontos do plano por pares de números, aquilo que hoje chamamos de coordenadas. Com isso, uma curva deixa de ser apenas um desenho e passa a ser descrita por uma equação. Uma reta, um círculo ou uma parábola tornam-se expressões matemáticas. É por isso que os planos que usamos até hoje na escola recebem o nome de planos cartesianos. A ideia de usar referências espaciais, como distâncias medidas a partir de eixos, já existia de forma embrionária em trabalhos antigos, inclusive na astronomia grega. Mas foi Descartes quem sistematizou, generalizou e transformou essa ideia em um método matemático poderoso, capaz de resolver problemas geométricos usando álgebra. A partir daí, a geometria analítica passa a ser uma ferramenta central da matemática e da ciência. Essa mudança não foi apenas técnica, ela alterou profundamente a forma como pensamos o espaço. O espaço deixa de ser apenas algo que desenhamos e passamos a medi-lo numericamente. Descrevê-lo com equações, prever comportamentos, esse ponto é crucial para a física. Sem a geometria cartesiana, não haveria vetores como usamos hoje, nem gráficos de posição, velocidade ou aceleração, nem a própria formulação matemática da mecânica clássica. Mas Descartes não foi apenas matemático. Ele é também um dos maiores filósofos da história. Seu nome está indissociavelmente ligado a uma frase que atravessou os séculos e chegou até a cultura popular: cogito ergo sum, penso, logo existo. Essa frase aparece em sua obra Meditações Metafísicas e sintetiza seu projeto filosófico. O que Descartes quer dizer com isso? Ele parte da chamada dúvida metódica. Decide duvidar de tudo que pode ser colocado em dúvida, menos os sentidos, as tradições, a autoridade dos antigos. No meio desse processo radical de dúvida, ele encontra algo que não pode ser negado. O fato de que ele está pensando, mesmo que tudo seja ilusão. O ato de duvidar é um ato de pensamento. E se há pensamento, há um sujeito que pensa. Assim, a existência do eu pensante torna-se o primeiro fundamento seguro do conhecimento.
Essa ideia tem consequências profundas. Ela coloca o sujeito racional no centro da construção do conhecimento e reforça a confiança na razão como instrumento para compreender o mundo. Isso se conecta diretamente com sua matemática e com sua visão da natureza. Para Descartes, o mundo físico funciona como uma espécie de máquina regida por leis claras, expressáveis matematicamente. Na física, especialmente na mecânica, essa visão teve enorme impacto. Descartes defendeu que os fenômenos naturais deveriam ser explicados por meio de movimento, extensão e leis matemáticas, rejeitando explicações baseadas em qualidades ocultas ou causas finais. Ele introduziu ideias importantes sobre conservação do movimento e tentou formular leis gerais para o comportamento dos corpos, ainda que algumas de suas propostas tenham sido posteriormente corrigidas por Newton. Mesmo assim, o legado permanece. A mecânica newtoniana, que vocês estudarão mais adiante, depende completamente de um espaço descrito por coordenadas, distâncias e eixos. Esse espaço, que Newton chamará de absoluto, é profundamente cartesiano na sua estrutura matemática. Sem Descartes, não haveria o palco geométrico sobre o qual a física clássica se desenvolveu. Se quisermos resumir sua importância em uma frase, Descartes nos ensinou que o espaço pode ser pensado, medido e descrito com números e que a natureza pode ser compreendida pela razão matemática. Ao fazer isso, ele construiu uma ponte sólida entre a geometria de Euclides e a física moderna, preparando o terreno para Newton, Euler, Lagrange e tantos outros. Já alguma vez pensaram no que é o espaço? Não o espaço sideral cheio de estrelas, mas o espaço em si, o palco onde tudo acontece. Parece uma pergunta simples, mas a resposta mudou a história da ciência. Hoje, vamos viajar no tempo, até ao século XVII, para desvendar uma das ideias mais poderosas e controversas da física, o espaço absoluto de Isaac Newton. Para entender Newton, precisamos de recuar um pouco mais. Primeiro, vamos à Grécia Antiga com Euclides. A geometria euclidiana descreve um espaço ideal, perfeito e abstrato. É um universo tridimensional de pontos, linhas e planos, definido por regras matemáticas, sem precisar de nada físico. Para Euclides, este espaço era uma construção mental, um sistema de lógica e consistência, cujas regras se tornariam a base para a física séculos mais tarde. Avançando no tempo, chegamos a René Descartes no século XVII. Descartes deu um passo gigante ao criar as coordenadas cartesianas, unindo a álgebra e a geometria. De repente, era possível descrever a posição de qualquer objeto no espaço usando apenas números. O famoso eixo x, y, z, que todos aprendemos na escola, é herança de Descartes. No entanto, para ele, o espaço ainda era algo relacional. Ou seja, o espaço era apenas o conjunto das posições relativas entre os objetos. Não existia um espaço vazio por si só, apenas as distâncias e as relações entre as coisas. É aqui que Isaac Newton entra em cena. Ele herdou a matemática perfeita de Euclides e a organização de Descartes, mas algo o incomodava. Se tudo é apenas relativo, como podemos saber se algo está verdadeiramente em movimento ou em repouso? Se só a distância entre dois barcos importa, como sabemos qual deles está se movendo? Ou como saber se ambos estão em movimento? Nos seus primeiros escritos, no manuscrito intitulado Da Gravitação, Newton argumenta que uma visão puramente relacional do espaço nos leva a paradoxos. Se não houver um critério para definir o que é movimento absoluto, a própria ideia de movimento perde o sentido. Para Newton, isto era inaceitável. Era preciso separar o conceito de espaço das simples relações entre objetos para encontrar uma base sólida, um referencial universal para suas leis da física. E assim, na sua obra-prima de 1687, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, Newton apresenta ao mundo a sua solução. Ele define explicitamente o conceito de espaço absoluto. E o que é isso? Nas suas palavras, o espaço absoluto, por sua própria natureza, sem relação com nada externo, permanece sempre semelhante e imóvel. Imagine um palco infinito, imutável, que existe independentemente de haver atores ou cenários nele. Esse palco é o espaço absoluto. Tudo o que vemos e medimos, o espaço relativo, são apenas partes deste palco maior, que nós percebemos através dos objetos à nossa volta. Com base nesta ideia, Newton definiu o que seria lugar absoluto e, consequentemente, um movimento absoluto. Se um objeto muda a sua posição neste palco universal, ele está em movimento absoluto. Esta foi a chave para formular leis do movimento que funcionassem em todo lado, sem depender do ponto de vista de quem observa. Para provar que esta ideia não era apenas filosofia, Newton propôs experiências mentais geniais. A mais famosa é a do balde giratório. Imaginem um balde cheio de água,
pendurado por uma corda. Se começarmos a torcer a corda e alargarmos, o balde começa a girar. No início, o balde gira, mas a água permanece parada e a sua superfície fica plana. Depois de um tempo, o atrito faz com que a água comece a girar junto com o balde. Agora, a água e o balde estão em repouso um em relação ao outro, mas a superfície da água torna-se côncava, curvada para cima nas bordas. Por quê? Se só as relações importassem, a água deveria estar plana. Newton argumentou que a água sabe que está a girar em relação ao espaço absoluto. E é essa aceleração que cria a força centrífuga que curva a sua superfície. Para Newton, isto era prova física de que o espaço absoluto era real. Mas o espaço não veio sozinho. Para completar o seu sistema, Newton também precisava de um tempo absoluto. Assim como o espaço, o tempo absoluto flui uniformemente, sem relação com nada externo. Como já foi discutido anteriormente, é um tic-tac universal e constante que rege todo o universo, independentemente de relógios, planetas ou qualquer evento físico. O tempo que medimos nos nossos relógios, o chamado tempo relativo, é apenas uma aproximação imperfeita deste tempo verdadeiro e universal. Juntos, o espaço e o tempo absolutos formaram o alicerce da física de Newton. Era um quadro de referência estável e objetivo, um palco fixo onde todos os eventos do universo poderiam ser medidos e descritos de forma inequívoca. Era o cenário perfeito para suas leis. Com este palco montado, Newton pôde finalmente formular as suas 3 leis do movimento e a lei da gravitação universal de uma forma consistente. A primeira lei, a da inércia, diz que um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme permanece nesse estado, a menos que uma força atue sobre ele. Mas movimento em relação a quê? Claro, em relação ao espaço absoluto. Lembre-se do exemplo da água no balde giratório. A aceleração e as forças, que são centrais na segunda e terceira leis, também são definidas de forma objetiva neste sistema. Essa estrutura permitiu a criação de uma mecânica verdadeiramente universal. As mesmas leis que descreviam uma maçã cair de uma árvore também descreviam a órbita da Lua ao redor da Terra e dos planetas ao redor do Sol. Era uma teoria de uma elegância e poder preditivo sem precedentes, que dominou a ciência por mais de 200 anos. Depois de Newton, grandes físicos e matemáticos como Lagrange, Hamilton e Laplace construíram sobre as suas fundações. Embora nem sempre falassem explicitamente sobre o espaço absoluto, as suas teorias de dinâmica e energia dependiam implicitamente desta estrutura newtoniana para funcionar. A mecânica clássica tornou-se o paradigma da física, e o seu sucesso parecia confirmar a realidade do palco absoluto de Newton. No entanto, a ideia de um espaço absoluto nunca foi universalmente aceito. Desde o início, filósofos como Leibniz, contemporâneo e rival de Newton, criticaram suas ideias e argumentações. Para Leibniz, o espaço absoluto de Newton era metafisicamente inadmissível, pois implicaria a existência de uma estrutura real indistinguível em todos os seus pontos. O espaço, segundo ele, deve ser entendido apenas como a ordem das relações de coexistência entre os corpos. Séculos mais tarde, o físico e filósofo Ernst Mach levou esta crítica mais longe, sugerindo que a inércia de um corpo não se devia ao seu movimento em relação ao espaço absoluto, mas sim à sua interação com toda a matéria distante no universo. A crítica final e mais demolidora veio no início do século XX com Albert Einstein. A sua teoria da relatividade especial mostrou que o espaço e o tempo não são absolutos, mas relativos ao observador. O tempo pode passar mais devagar e as distâncias podem encurtar dependendo da velocidade. E com a teoria da relatividade geral, Einstein demoliu completamente o palco de Newton. O espaço e o tempo não são um cenário passivo, mas sim um tecido dinâmico. O espaço-tempo, que é curvado e moldado pela matéria e pela energia. A gravidade não é uma força misteriosa que atua à distância, mas sim a manifestação da curvatura do espaço-tempo. Então, Newton estava errado? Sim e não. A sua ideia de espaço absoluto foi superada, mas o seu valor histórico é incalculável. Foi a estrutura conceptual que permitiu a Newton construir a primeira teoria física verdadeiramente moderna e unificada. Sem o andaime do espaço absoluto, talvez a magnífica estrutura da mecânica clássica nunca tivesse sido erguida. Hoje, vivemos num universo muito mais estranho e fascinante do que Newton imaginou. Um universo onde o próprio palco faz parte do espetáculo. Mas ao olharmos para as estrelas, é importante lembrar o gênio que há mais de 300 anos nos deu o primeiro grande mapa do cosmos e nos ensinou a linguagem para o decifrar. Apesar de não entrarmos em detalhes, já mencionamos aqui que o metro é o padrão de medida de distâncias utilizado atualmente. Portanto, se eu te pedir para medir uma mesa,
você provavelmente vai buscar uma fita métrica. Mas e se não houvesse nenhuma ferramenta? A resposta está bem na sua frente: o seu próprio corpo. É isso mesmo! As primeiras unidades de medida nasceram da nossa percepção corporal. O ser humano olhou para suas próprias mãos, pés e braços e viu ali uma régua natural. Precisava medir um tecido? Usava o palmo. Queria saber a distância até a próxima aldeia? Contava os passos. Essa conexão entre corpo e espaço era a coisa mais intuitiva do mundo. Era uma necessidade prática do dia a dia. Uma das unidades mais antigas e famosas da história é o côvado. Imagine esticar o seu braço. A distância que vai do seu cotovelo até a ponta do seu dedo médio era o côvado. Essa medida foi fundamental em civilizações gigantescas como o Egito e a Mesopotâmia. As pirâmides, por exemplo, foram construídas usando o côvado como referência. O problema? O meu côvado não é igual ao seu. Existia o côvado real egípcio, que tinha cerca de 52 centímetros, mas cada região tinha sua própria versão. Não havia um padrão universal. Além do côvado, outras partes do corpo viraram padrão. O palmo, a largura da mão aberta, o pé, o comprimento do pé, claro, e por fim, o passo, que é a distância entre um pé e outro quando caminhamos. O pé romano, chamado pés, foi tão influente que, indiretamente, deu origem à unidade pé, que os países de língua inglesa usam até hoje. Um pé moderno equivale a pouco mais de 30 centímetros, uma herança direta dessa prática milenar. E se a distância fosse maior? Aí entravam os braços. A braça era a medida da ponta de um dedo à outra, com os braços abertos, como se você fosse dar um grande abraço no mundo. Era muito usada na navegação para medir a profundidade da água ou a extensão de cordas. Outra medida parecida era a jarda, que ia da ponta do nariz à ponta do dedo com o braço esticado. A jarda inglesa foi padronizada e, assim como o pé, ainda faz parte do dia a dia em lugares como os Estados Unidos e o Reino Unido. Uma jarda tem um pouco menos de 1 metro. Na Grécia Antiga, a medida de distância para grandes percursos era o estádio. Sabe de onde veio esse nome? Das pistas de corrida dos estádios olímpicos. O comprimento da pista virou uma unidade de medida. Mas, de novo, o estádio de Olímpia não era igual ao de Atenas ou ao de Delfos. Variava entre 157 e 185 metros, mais ou menos. Isso mostra como a falta de um padrão era a regra, não a exceção. Os romanos, mestres da organização, criaram a milha. A palavra vem de 1000 passos, que significa 1000 passos. Mas não era qualquer passo, e sim o passo duplo de um legionário marchando. Essa distância era de aproximadamente 1.480 metros. Essa ideia de contar 1000 passos foi tão poderosa que deu origem à milha, que conhecemos hoje. Embora o valor tenha sido ajustado depois no sistema britânico para os atuais 1.609 metros e para medir áreas. Como saber o tamanho de um terreno? A lógica era a mesma, usar o trabalho humano como referência. Em vez de metros quadrados, falava-se em um dia de arado. Era a quantidade de terra que um homem com uma junta de bois conseguia arado nascer ao pôr do sol. Os romanos tinham o jugerum, que seguia um princípio parecido. A medida do espaço estava diretamente ligada ao esforço e ao tempo de trabalho. Com volumes, a história se repetia. Para medir grãos ou líquidos como vinho e azeite, usavam recipientes do dia a dia, ânforas, cestários, alqueires. Cada um era um padrão. O problema é que a ânfora de um comerciante grego não tinha necessariamente o mesmo volume que a de um romano. Isso criava uma confusão enorme no comércio. Imagine tentar comprar azeite de outro povo sem saber se o seu pote de medida era maior ou menor que o deles. Essa falta de padronização era um pesadelo. Cada reino, cada cidade tinha seus próprios pesos e medidas, muitas vezes guardados a 7 chaves pelas autoridades. Uma barra de ferro ou uma pedra específica servia como o padrão oficial, mas isso gerava conflitos comerciais, erros gigantescos em construções e era um obstáculo para qualquer avanço científico. Como comparar experimentos se cada um media de um jeito? Durante a Idade Média, alguns reis tentaram impor padrões em seus territórios para facilitar a cobrança de impostos e o comércio. Mas essas medidas ainda eram baseadas em tradições locais ou, de novo, no corpo do rei. Diz a lenda que a jarda foi definida pelo comprimento do braço do rei Henrique I da Inglaterra. Ou seja, se o rei mudasse, a medida poderia mudar também. A grande virada só aconteceu no final do século XVIII, com a Revolução Francesa. Os cientistas e pensadores da época queriam criar um sistema para todos os tempos, para todos os povos. Eles decidiram abandonar de vez o corpo humano como referência. A nova unidade de medida deveria vir da natureza, algo que fosse imutável e universal. Assim nasceu o metro.
A primeira definição do metro foi revolucionária. Ele foi calculado como a 10.000.000ª parte da distância do Polo Norte até a linha do Equador, passando por Paris. Pela primeira vez na história, tínhamos uma unidade abstrata, que não dependia do corpo de um rei, nem do tamanho de um campo, e que poderia ser verificada por qualquer cientista em qualquer lugar do mundo. Foi uma ruptura histórica. Hoje, a definição do metro é ainda mais precisa. Ela é baseada na velocidade da luz no vácuo, uma constante fundamental do universo. Apesar da vitória conceitual do metro e do Sistema Internacional de Unidades, algumas medidas antigas resistem bravamente. O pé, a polegada, a jarda e a milha continuam sendo usados em países de tradição anglo-saxã. Mas aqui está o detalhe curioso. Hoje, todas essas unidades antigas são definidas oficialmente com base no metro. Uma polegada, por exemplo, é exatamente 2,54 centímetros. No fim, o padrão universal venceu. O mais fascinante é que, mesmo usando o metro todos os dias, nossa mente ainda pensa de forma intuitiva. Quando alguém diz que algo está a 2 passos de distância, a gente entende perfeitamente. Continuamos a usar nosso corpo como uma régua mental para entender o espaço ao nosso redor. Isso mostra como essas unidades antigas, nascidas da nossa própria pele, estão profundamente enraizadas na forma como percebemos o mundo. É incrível pensar como algo tão simples como medir uma distância evoluiu tanto. Antes do metro, as pessoas usavam pés, palmos e braços para medir tudo. Imagina a confusão no comércio e na ciência. Essa bagunça começou a mudar no final do século XVIII, durante o Iluminismo, quando a ideia de uma medida universal ganhou força. Com a Revolução Francesa, cientistas tiveram uma ideia genial. Em vez de usar algo arbitrário, como o tamanho do pé de um rei, por que não basear a nova unidade em algo que pertence a todos nós, a própria Terra? Foi assim que nasceu o metro, definido como a 10.000.000ª parte da distância entre a linha do Equador e o Polo Norte. Mas como medir isso? Foi uma tarefa épica. Os cientistas Jean-Baptiste Delambre e Pierre Méchain embarcaram numa expedição que durou anos, medindo o arco do meridiano que passa por Paris, da cidade de Dunkerque, na França, até Barcelona, na Espanha. Eles usaram técnicas de triangulação, enfrentaram dificuldades políticas, terrenos acidentados e até foram presos como espiões, mas o trabalho deles resultou na primeira definição oficial do metro. Com base nesses cálculos, em 1799, foi criada uma barra de platina que representava fisicamente essa medida. Esse objeto, conhecido como 1 metro dos arquivos, se tornou o primeiro padrão internacional. Finalmente, o mundo tinha uma referência sólida e confiável. O problema é que depender de um único objeto físico é arriscado. E se ele se desgastasse, dilatasse com calor ou fosse danificado? Para resolver isso, em 1889, uma nova barra foi criada, dessa vez feita de uma liga muito mais estável de platina e irídio. Cópias dessa barra foram distribuídas para vários países, mas a referência principal continuava guardada a 7 chaves na França. Ainda assim, a dependência de um objeto físico era uma limitação. A ciência precisava de algo ainda mais universal e com maior precisão. A resposta veio da física atômica. No século XX, os cientistas perceberam que podiam usar as propriedades da luz e dos átomos para definir o metro, mas a evolução não parou por aí. A ciência descobriu algo ainda mais fundamental e constante no universo: a velocidade da luz no vácuo. Ela é a mesma em qualquer lugar, para qualquer observador. Era a constante perfeita para redefinir o metro de uma vez por todas. E foi o que aconteceu. No ano de 1983, o metro tem a sua definição mais elegante e precisa até hoje. Ele é definido como a distância que a luz percorre no vácuo em uma fração de segundo minúscula. Exatamente 1 dividido por 299.792.458. Parece complicado, mas a ideia é simples. Como a velocidade da luz é constante, se medirmos o tempo que a luz leva para ir de um ponto a outro, sabemos a distância com uma precisão incrível. Essa definição conecta o metro diretamente ao tempo. O segundo, por sua vez, é definido com base na vibração de átomos de césio, usando relógios atômicos super precisos. Então, hoje, para medir 1 metro, não precisamos mais de uma barra de metal. Usamos lasers e relógios atômicos para medir a jornada da luz. O que isso significa na prática? Que o metro não é mais um objeto, mas sim um conceito baseado nas leis fundamentais da física. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do universo, com a tecnologia certa, chegaria à mesma definição. Deixamos de depender de um artefato humano para confiar em uma constante da natureza. Essa jornada, de uma medida baseada em partes do corpo para uma definida pela velocidade da luz, mostra o poder da ciência para criar sistemas universais e precisos. O metro, essa unidade tão comum,
no nosso dia a dia, carrega em si uma história incrível de exploração, inovação e busca pelo conhecimento. Agora que você já sabe muita coisa sobre o espaço, está na hora de irmos para o quadro para operar com as unidades de medida. Vamos começar com medida de distâncias, utilizando o sistema internacional, ou seja, o metro como padrão. A partir do metro, vamos subir e descer na escala de medida, utilizando múltiplos e submúltiplos do metro. Os prefixos do Sistema Internacional de Unidades serão úteis, bem como potências de 10. Partindo do metro, vamos subir a escala em 10 unidades, ou seja, 10 metros. Isto é o mesmo que 1 metro vezes 10. Designamos um decâmetro, a unidade que encerra 10 metros. Se o metro é representado pela letra M, o decâmetro tem como unidade as letras D, A e M. Logo, um decâmetro equivale a 10 metros. Se tomarmos um comprimento de 100 metros, teremos o hectômetro. Um hectômetro possui 10 decâmetros. Nesse esquema, isso é equivalente a saltar uma vez do quadro do decâmetro para hectômetro, multiplicando por 10. Ou saltar 2 vezes da unidade metro para o hectômetro, passando pelo decâmetro. Em outras palavras, será o mesmo que multiplicar 10 por 10, obtendo, desta forma, o valor 100. 1000 metros é chamado quilômetro. Um quilômetro possui 10 hectômetros ou 100 decâmetros. Partindo do hectômetro, basta saltar para o quadro do quilômetro multiplicando por 10. Observe o quadro. A cada salto, partindo do metro, passando pelo decâmetro. Hectômetro e quilômetro multiplicamos sempre por 10. Considere o exemplo. 1,25 quilômetros equivalem a quantos metros? Utilizando o diagrama, queremos saber quantos metros temos em x quilômetros. Então, devemos saltar os quadros indo de metro até o quilômetro. 1,25 quilômetros equivale a 1.250 metros. É claro, poderíamos ser mais diretos e simplesmente multiplicar 1,25 quilômetros por 1.000 e obter os 1.250 metros. Entenda que estamos indo devagar, passo a passo, para que você entenda como funciona. Depois que pegar o jeito, poderá ir mais rápido. Também poderíamos utilizar a técnica de multiplicação por 1, como fizemos na conversão de unidades de tempo. Vejamos. 1,25 quilômetros é equivalente ao mesmo valor multiplicado por 1. Como o desejo é desaparecer com a unidade de quilômetro, multiplicamos pela fração 1.000 metros sobre 1 quilômetro. Ao fazer isto, observe o que sobrou, 1,25 vezes 1.000 metros, o que dá 1.250 metros. Agora vamos seguir a lógica inversa. Se a cada salto, indo de metro até quilômetro, multiplicamos por 10, se fizermos o caminho inverso, basta fazer a operação matemática inversa, ou seja, dividimos por 10 a cada salto. Um hectômetro é a 10ª parte do quilômetro, um decâmetro é a 100ª parte do quilômetro e um metro é a 1000ª parte do quilômetro. Para evitarmos trabalhar com divisão, vamos pensar em termos de potência de 10. Multiplicar por 10 é o mesmo que multiplicar por 10 elevado a 1. Da mesma forma, dividir por 10 é o mesmo que multiplicar por 10 elevado a menos 1. Isto facilita as coisas, pois permite pensar em termos de como a vírgula passeia pelo número. Quando multiplicamos um número por uma potência de 10 com expoente positivo, basta movermos a vírgula para a direita um número de vezes do valor do expoente da potência de 10. Voltemos ao exemplo do 1,25 km para metro. Multiplicamos por 10 elevado a 1 para decâmetro. Andamos com a vírgula para a direita uma vez. Em seguida, multiplicamos por 10 elevado a 1 novamente, saltando para o quadro do hectômetro. Desta forma, movemos a vírgula mais uma vez para a direita. Finalmente, saltamos para o quadro do quilômetro multiplicando por 10 elevado a 1. Assim, temos o resultado final, 1.250 metros. Note que saltamos 3 quadros, onde multiplicamos por 10 elevado a 1 em cada salto. Isto é equivalente a multiplicar 10 elevado a 1 por 10 elevado a 1, e 10 elevado a 1, que resulta em 10 elevado a 3. Ou seja, 1000. Como o decâmetro e o hectômetro são pouco usados no cotidiano, podemos simplificar o esquema para representar apenas o metro e o quilômetro, onde o salto do metro para quilômetro representa multiplicar por 10 elevado a 3. E de quilômetro para metro, multiplicar por 10 elevado a menos 3. Agora que você entendeu, é possível expandir o raciocínio para submúltiplos. Vejamos, 1 decímetro é a 10ª parte do metro. 1 centímetro é a 10ª parte do decímetro e a 100ª parte do metro. 1 milímetro é a 10ª parte do centímetro, a 100ª parte do decímetro e a 1000ª parte do metro. Seguindo para a direita, temos que em 1 centímetro cabem 10 milímetros. Em 1 decímetro cabem 10 centímetros ou 100 milímetros. Em 1 metro cabem 10 decímetros, 100 centímetros ou 1000 milímetros. Vejamos um exemplo simples. Uma pessoa tem 1,72 m de altura. Qual é a altura dessa pessoa em centímetros?
De acordo com o diagrama, devemos ir de centímetros para metro, saltando 2 casas para a direita, de centímetro para decímetro e em seguida de decímetro para metro. Como em cada salto devemos multiplicar por 10 elevado a 1, ao final basta multiplicar por 10 elevado ao quadrado para obter o resultado. Assim descobrimos que 1,72 metros equivale a 172 centímetros. Quando memorizar as equivalências, é possível fazer cálculos mais rápidos utilizando a técnica de multiplicação por 1. Por exemplo, como em 1 metro cabem 100 centímetros, basta multiplicar o 1 metro, 72 metros pela divisão de 100 centímetros por 1 metro. A unidade metro desaparecerá no cancelamento e sobrará o número multiplicado por 100. Como foi observado acima, quando utilizamos o esquema de quadros. Observe que completamos o quadro para distâncias, tendo 1 metro como a unidade padrão. Cada salto para a direita entre os quadros multiplicamos por 10 elevado a 1. Cada salto para a esquerda multiplicamos por 10 elevado a menos 1. Para convertermos unidades de área, podemos utilizar o mesmo esquema. Basta elevar as unidades de cada quadro e as potências por 2. Feito isso, seguimos o mesmo raciocínio utilizado no esquema de distâncias. Vejamos. Começando do metro quadrado. Observe que um decâmetro quadrado encerra 100 metros quadrados, que é o mesmo que 10 elevado a 2. Um hectâmetro quadrado possui 100 decâmetros quadrados, ou 10.000 metros quadrados, ou 10 elevado a 4. Isto é, 10 elevado a 2 do primeiro salto vezes 10 elevado a 2 do segundo salto, partindo do metro quadrado. Ainda nos múltiplos, finalmente temos que 1 quilômetro quadrado equivale a 100 hectâmetros quadrados, ou 10.000 decâmetros quadrados, ou 1 milhão de metros quadrados, que corresponde a 10 elevado a 6. Se andarmos para a esquerda, basta multiplicar por 10 elevado a menos 2 a cada salto. Por exemplo, 1 metro quadrado corresponde à centésima parte de um decâmetro quadrado. Utilizaremos o mesmo raciocínio para submúltiplos. Partindo da extremidade esquerda do esquema, temos que em 1 centímetro quadrado cabem 100 milímetros quadrados. Em 1 decímetro quadrado cabem 100 centímetros quadrados ou 10.000 milímetros quadrados. E, por fim, em 1 metro quadrado cabem 100 decímetros quadrados, ou 10.000 centímetros quadrados, ou 1 milhão de milímetros quadrados. Observe, o número 100 é o mesmo que 10 vezes 10, ou 10 elevado a 2. 10.000 é um 1 seguido de 4 zeros, ou 10 elevado à quarta potência. E 1 milhão é um 1 seguido de 6 zeros, ou 10 elevado a 6. Do ponto de vista das potências negativas, temos que 1 decímetro quadrado é a centésima parte do metro quadrado. 1 centímetro quadrado é a centésima parte do decímetro quadrado, ou a 10ª milésima parte do metro quadrado. E, finalmente, 1 milímetro quadrado é a centésima parte do centímetro quadrado, ou a 10ª milésima parte do decímetro quadrado, que por sua vez corresponde à milionésima parte do metro quadrado. Isto é, em 1 metro quadrado cabem 1 milhão de milímetros quadrados. Eu sei que isso parece confuso, mas basta seguir os quadros no esquema e multiplicar pela potência de 10 correspondente a cada salto. Vejamos um exemplo. Quantos metros quadrados há em 2,57 quilômetros quadrados? Para utilizar o esquema corretamente, você deve se perguntar: quantos metros quadrados serão necessários para cobrir os 2,57 quilômetros quadrados? De acordo com o esquema, basta saltarmos 3 quadros para a direita, partindo do metro quadrado até o quilômetro quadrado, onde em cada salto deve-se multiplicar o valor por 10 elevado ao quadrado. Ao final, multiplicamos o 2,57 por 10 elevado a 6. O resultado final, 2.570.000 metros quadrados. Também poderíamos utilizar a técnica de multiplicar por 1. Vejamos. 2,57 quilômetros quadrados é equivalente a este mesmo valor multiplicado pela razão entre 10 elevado a 6 metros quadrados por 1 quilômetro quadrado. As unidades de quilômetro quadrado se cancelam, restando 2,57 multiplicado por 10 elevado a 6 metros quadrados, o que dá como resultado 2.570.000 metros quadrados. Parabéns! Agora você sabe converter unidades de comprimento e área baseada na medida padrão, o metro. O princípio para volumes é o mesmo. Pegue o esquema, eleve tudo ao cubo e siga as mesmas regras saltando os quadros para converter os volumes. A diferença aqui é que a vírgula anda para a direita ou esquerda 3 casas a cada salto. Esta é a vantagem de se usar escalas que utilizam potências de base 10. A gente não tem que pensar muito. Basta olhar o expoente e mover a vírgula de um lado para outro nesta quantidade a cada salto.
Até o momento, trabalhamos com unidades do Sistema Internacional baseada no metro. Porém, existem unidades usuais importantes. Por exemplo, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico ou 0,001 metro cúbico. 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Existe ainda uma unidade usual de volume chamada cilindrada, representada pelas siglas cc de centímetro cúbico. Logo, uma cilindrada é igual a 1 centímetro cúbico e, em termos práticos, é usado em motores para indicar o volume total deslocado pelos pistões. Outras unidades usuais muito utilizadas são as baseadas no corpo humano. Lembra quando nós falamos sobre a propriocepção? É exatamente esse sexto sentido que nos permite perceber a posição, a orientação e a força de cada parte do corpo sem precisar olhar para elas. Apesar de o mundo inteiro ter abraçado o sistema internacional, alguns poucos países ainda utilizam estas unidades. Atualmente, essas unidades estão normatizadas. Por exemplo, a polegada não depende mais do tamanho do polegar de ninguém. Ela é padronizada como exatamente 25,4 milímetros. Então, quando desejar saber quanto vale em metros uma determinada medida numa unidade usual, basta consultar uma tabela e descobrir o valor de conversão. Vejamos um exemplo. Você comprou uma TV de 32 polegadas e deseja este valor em centímetros. Lembre do que eu disse anteriormente, não é necessário decorar nada. Basta consultar uma tabela de conversão de unidades. Elas podem ser encontradas em apêndices de livros didáticos de física. Voltando, consultando a tabela, encontramos que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Vamos utilizar a técnica de multiplicar por 1 para resolver este problema. 32 polegadas é equivalente a este mesmo valor multiplicado pela razão, entre 2,54 centímetros e 1 polegada. As unidades de polegada se cancelam, sobrando a unidade de nosso interesse. Multiplicando os valores, obtemos 81,28 centímetros. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre diversas unidades usuais de medida, mas agora que você já pegou o jeito, basta consultar as tabelas. Caso a explicação tenha sido rápido demais para você, volte e assista novamente pausando o vídeo. Refaça os exemplos. Procure por outros no capítulo correspondente do seu livro didático de Física 1. E chegamos ao fim de mais uma aula incrível. Hoje, nossa jornada pelo conceito de espaço foi simplesmente fantástica. Vamos recapitular tudo o que exploramos juntos? Primeiro, mergulhamos em como nossos próprios sentidos nos ajudam a perceber o espaço ao nosso redor. Você já tinha parado para pensar nisso? A partir daí, viajamos para os extremos, discutindo os espaços imensamente grandes e os incrivelmente pequenos. Foi uma verdadeira aventura de escalas. E quem diria que a matemática poderia ser tão útil no dia a dia? Aprendemos sobre medidas indiretas e estimativas, e até contamos a história impressionante de como o físico Enrico Fermi estimou a potência da primeira bomba atômica usando apenas alguns pedaços de papel. Você conhecia essa história? É de arrepiar. Depois, voltamos no tempo para conhecer o grande Euclides e sua obra monumental, Os Elementos. Falamos sobre a importância do trabalho dele para o desenvolvimento de toda a mecânica. Sem ele, talvez a física como conhecemos hoje não existisse. Avançando um pouco na história, encontramos René Descartes. Você sabia que foi ele quem teve a ideia genial de unir a geometria de Euclides com a álgebra? Essa fusão foi o que abriu as portas para Isaac Newton desenvolver suas teorias revolucionárias sobre o universo. E por falar em Newton, explicamos como ele definiu o conceito de espaço absoluto e o que o levou a pensar dessa forma. Uma ideia que dominou a ciência por séculos. Mas a nossa exploração não foi só teórica. Falamos sobre a propriocepção, aquele seu sexto sentido que te permite saber onde seu corpo está no espaço sem precisar olhar. Foi graças a essa capacidade que o ser humano desenvolveu as primeiras unidades de medida, baseadas em partes do próprio corpo, como o pé, a polegada e o palmo. Faz todo sentido, não é mesmo? Claro, essas medidas não eram muito precisas, então avançamos para o padrão atual de medida de comprimento. Vimos qual é, por que ele foi escolhido e como é definido hoje em dia com uma precisão impressionante. E para colocar a mão na massa, praticamos bastante com conversões de unidades, uma habilidade super útil para a vida. Ufa, quanta coisa! Quero saber de você. Qual desses tópicos te surpreendeu mais? A história de Fermi? A união da geometria com a álgebra por Descartes? Ou talvez como o nosso próprio corpo inspirou as primeiras medidas? Não esqueça de deixar aqui nos comentários, vou adorar ler cada uma delas. E claro, sugestões são sempre bem-vindas. Muito obrigado por ter assistido a esta aula até o final. Sua companhia e curiosidade são o que tornam tudo isso possível. E não pense que acabou. Na nossa próxima aula, vamos explorar outro tema fundamental:
o repouso e o movimento. O que realmente significa estar parado ou em movimento? Prepare-se, porque vamos desafiar algumas das suas intuições. Para não perder esse e nenhum outro conteúdo, já sabe, né? Se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito, e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim você fica por dentro de tudo o que rola por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula.